Vamos dar início a mais uma aula de história. Espero que vocês estejam todos bem. Para isso eu queria que vocês estivessem com o livro didático em mãos, porque eu não me canso de falar aqui para vocês que o livro didático é nosso referencial teórico. Então a gente vai estudar o capítulo 6, a formação dos Estados Unidos, tá certo? Então vamos lá. Eu dividi esse capítulo em alguns subtemas e eu quero dar continuidade a esses subtemas. Subtema aqui 6.4 é Inglaterra aperta o laço. Subtema 6.5 o processo de independência. Subtema 6.6 o movimento de independência. E o movimento 6.7 é a Constituição dos Estados Unidos. Vamos lá? Vamos dar continuidade? A Inglaterra aperta o laço. No início do século XVII, ou seja, a partir de 1601, foi também o primeiro século da colonização da América do Norte. A Inglaterra quase não interferiu nos assuntos internos das 13 colônias. No século seguinte, porém, a Inglaterra mudou sua estratégia ou sua política colonial e passou a oprimir suas colônias na América. Entre os motivos que levaram a essa mudança na política colonial inglesa, cabe citar. Vamos lá, pessoal. Aqui no início do século XVII, ou seja, a partir de 1600, foi o primeiro século da colonização da América do Norte. Vale aqui lembrar que a América Hispânica, ou seja, a América que foi colonizada pelos espanhóis, e a América que foi colonizada pelos portugueses, incluindo o Brasil, tinha se dado início no século XVI, ou seja, a partir de 1500. Ou seja, a Inglaterra, durante esse tempo, praticamente não tinha interferido nos assuntos internos das 13 colônias. Por quê? Porque a Inglaterra estava vivendo a chamada Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra travada com a França. No século seguinte, ou seja, no século XVIII, porém, a Inglaterra mudou sua política colonial e passou a oprimir suas colônias na América. Por que suas colônias? Porque além dos Estados Unidos, também tinha o Canadá, tinha alguns países na América Central, como a Jamaica, como entre outros. Todavia, os motivos que levaram a essa mudança na política colonial inglesa, cabe citar, vamos lá, os principais motivos. A concorrência que as mercadorias norte-americanas faziam às inglesas no mercado externo, ou seja, os americanos eram uma colônia inglesa, porém eles tinham uma certa autonomia e eles faziam negócio com outros países, coisas que as colônias espanholas e portuguesas não podiam fazer. A outra razão são as guerras em que a Inglaterra se envolveu. A Guerra Franco-Índia, iniciada em 1754, quando os colonos norte-americanos invadiram as terras indígenas situadas além dos montes Alpaches, provocando a reação dos franceses que lá viviam e dos indígenas aliados a eles. A Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763, motivada pela disputa entre a França e a Inglaterra por terras situadas na África, na Ásia e na América do Norte. A Inglaterra venceu as duas guerras, mas saiu delas financeiramente abalada e, para se recuperar, aumentou os impostos pagos pelos habitantes das 13 colônias. Pessoal, essa Guerra Franco-Índia, que iniciou-se em 1754, por que Franco-Índia, né? Porque a Inglaterra guerreou com a França, com alguns colonos franceses e também com os nativos, que por sinal até aquele momento era chamado de índios, porque pelo certo tempo a América foi chamada de Índia Ocidental, tá certo? Então, esses foram os motivos para que a Inglaterra passasse a oprimir, principalmente com altos impostos, os habitantes das 13 colônias. Pessoal, neste mapa, América do Norte após a Guerra dos 7 Anos. Então a gente consegue ver que essa parte de amarelo aqui, o Novo México, vice-reinado da Nova Espanha.
possessões britânicas, aqui as 13 colônias, perceba que as 13 colônias eram basicamente no litoral, terras francesas perdidas para a Espanha e recuperadas em 1783, que é o território verde, que corresponde aqui uma parte da Louisiana, e também as terras laranjas, que eram terras francesas perdidas para a Inglaterra. Vale ressaltar, pessoal, que todo esse território aqui, grande parte desse território aqui da América do Norte, corresponde a basicamente 3 países, né? O México, os Estados Unidos e o Canadá. Vale ressaltar que os Estados Unidos, através de guerras, tomaram a parte do território do México, de onde corresponde hoje ao Texas. E o Canadá, como alguns historiadores gostam de falar, usando um certo tom irônico, é um puxadinho dos Estados Unidos, né? O processo de independência. Na segunda metade do século XVIII, ou seja, a partir de 1750, a Inglaterra impôs uma série de leis opressivas que afetavam duramente os colonos norte-americanos. Conheça a seguir algumas delas. Vamos lá, pessoal. A primeira, a Lei do Açúcar, 1764. Aumentava os impostos que os colônios deviam pagar para o melaço, o vinho, o café, a seda e o linho nos seus portos. Também obrigava os colonos a comprar o melaço para fazer o rum das Antilhas inglesas. Antes, os colonos compravam o melaço de quem vendesse mais barato, as Antilhas francesas ou as holandesas. Os colonos organizaram vários protestos, mas não foram ouvidos. Pessoal, essa lei do açúcar que vale ressaltar, como nós vimos nos slides anteriores, os colonos das 13 colônias, eles negociavam com uma espécie de livre mercado, né? Tinha uma certa independência econômica. Então eles compravam aqui o açúcar, no caso aqui o melaço, que era importantíssimo para fazer o rum. Vale aqui ressaltar que rum é uma bebida alcoólica muito comum naquela época. Eles compravam de quem vendesse mais barato. Com a lei do açúcar de 1764, os habitantes das 13 colônias, os comerciantes, só podiam comprar das Antilhas inglesas, ou seja, das regiões que eram colonizadas pelos ingleses na América Central, como no caso da Jamaica, como no caso do Haiti e de outras possessões inglesas que existiam na América Central. Lei do Selo, 1765. Dizia que todos os contratos, jornais, cartazes, cartas e certidões que circulavam nas 13 colônias deviam receber um selo comprado do governo inglês. Os colonos reagiram invadindo agências postais e queimando massas de selos. Iniciaram uma campanha com o lema: sem representação não pode haver tributação. Isto é, se não tinham sido consultados, não podiam ser taxados. A Inglaterra acabou suspendendo a lei, mas no ano seguinte lançou novos impostos. Então, essa lei do selo basicamente era um imposto sobre qualquer tipo de compra e venda. É uma espécie de imposto sobre circulação de mercadorias. Até mesmo cartas, jornais, certidões, qualquer tipo de produto que circulasse nas 13 colônias deveria ter um selo inglês, que por sinal era comprado, ou seja, era uma forma que o governo inglês, o rei Jorge II, alcançou de taxar os habitantes das 13 colônias. Lei do Chá. A Inglaterra entregou à Companhia das Índias Orientais, sediada em Londres, o controle sobre a venda do chá para as 13 colônias. Vale ressaltar que tinha a Companhia das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Orientais. Eram duas empresas privadas, aqui o início em meados do embrião do capitalismo comercial, 1773. Essa empresa era sediada em Londres e ficou com o controle sobre a venda do chá para as 13 colônias. Vale ressaltar que inglês gosta muito de chá, né? Disfarçados de índios, Morac, cerca de 150 colonos invadiram 3 navios ingleses no porto de Boston e atiraram o chá ao mar. Foi a chamada Festa do Chá em Boston. Boston Dia Perch, ou seja, a Festa do Chá em Boston. Leis intoleráveis.
Em resposta ao episódio do chá, a Inglaterra decretou um conjunto de leis que os colonos norte-americanos consideravam intoleráveis. São elas: o fechamento do porto de Boston até que os colonos pagassem os prejuízos causados com o derramamento do chá no mar, a ocupação de Massachusetts pelo exército inglês, o julgamento dos colonos rebelados por tribunais ingleses. Nós temos uma imagem muito interessante sobre o episódio do chá que foi lançado ao mar, né? Situado em Massachusetts, o porto de Boston era o mais movimentado das 13 colônias. Observe os colonos em ação durante o episódio denominado Festa do Chá em Boston. Perceba que o navio traz a bandeira inglesa. Essa é uma ilustração do Álbum da Liberdade, publicado por Kinney Bros por volta de 1889. Vamos dar continuidade à nossa aula. Temos mais aqui um subtema, um subtítulo: o movimento de independência. Naquele mesmo ano, os representantes das colônias organizaram o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, no qual redigiram um protesto contra as leis intoleráveis. O governo inglês respondeu ordenando a destruição de um depósito de armas dos colonos. Estes reagiram e tiveram início as batalhas de Lexington e de Concord, as primeiras da guerra pela independência. Os representantes das colônias organizaram então o segundo Congresso Continental da Filadélfia, que, depois de intensos debates, optou pela separação, conclamou o cidadão às armas e nomeou George Washington comandante das tropas norte-americanas. Pessoal, essa repartição aqui em dois, ou seja, ficou dividida as colônias do norte e as colônias do sul, o que mais tarde sucedeu com a Guerra Civil. Em 4 de julho de 1776, ficou pronta a Declaração de Independência, por meio da qual eles declararam-se livres e independentes da metrópole inglesa. Seu principal autor foi Thomas Jefferson, na Declaração de Independência. Inspirados nas ideias de John Locke, os colonos defendiam a resistência à tirania e o direito à vida, à liberdade e à fidelidade. Pessoal, esse John Locke aqui foi um filósofo contratualista da Inglaterra, no qual ele defendeu o direito de liberdade a todos os humanos, todos os seres humanos com direitos iguais. Vale aqui ressaltar que a ideia de direito igual não é a mesma ideia que direito igual que nós temos hoje. Só que nós temos um retrato de Thomas Jefferson por Martin Brown Washington, 1786. George Washington, Thomas Jefferson são considerados, né, os pai da República Americana, né, o pai da independência americana. A Guerra dos Patriotas contra os Jaquetas Vermelhas foi difícil e se estendeu por cerca de 6 anos. Ao vencer a Batalha de Saratoga, em 1777, os colonos atraíram o apoio da França, da Espanha e da República das Províncias Unidas, ou seja, a Holanda, antigas rivais da Inglaterra, e passaram a ajudá-las com armas, soldados e dinheiro. Com a ajuda externa, os norte-americanos conseguiram vencer a luta e em 1783, pelo Tratado de Paris, a Inglaterra reconhecia a independência das 13 colônias. Era o primeiro país da América a se tornar independente. Pessoal, essa Guerra dos Patriotas aqui tem um filme muito bom que retrata bem esse contexto histórico aqui desta guerra. É o filme do O Patriota. Muito bom esse filme, você pode encontrar inclusive até mesmo no YouTube. Quem estrela esse filme é o Mel Gibson. O autor Mel Gibson é o protagonista do filme. É bem interessante mesmo o filme e retrata bem o pano de fundo histórico desta época que nós estamos falando. Então esses outros países aqui que vale ressaltar que nessa época a Inglaterra era o país mais poderoso do mundo, né, ainda abalada com as guerras e
tendo que aumentar impostos das suas colônias para poder sair da crise, era a maior nação, né? Tinha a maior frota mercante, a maior marinha, era o país mais poderoso. E esses outros países aqui, para fazer oposição, né, no caso da Espanha, da França e das Províncias Unidas, no caso da Holanda, que hoje também é conhecido como os Países Baixos, né, eles ajudaram as colônias, as 13 colônias, a ficar independente. Vale ressaltar que a Estátua da Liberdade, hoje lá em Manhattan, Nova York, foi um presente da França para os Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam livres, eram precisos agora organizar um novo país, definindo os direitos e deveres dos cidadãos. A Constituição do país ficou pronta em setembro de 1787 e é a mesma até hoje, embora tenha recebido algumas modificações, ou seja, emendas. A Constituição definia os Estados Unidos como uma república federalista e presidencialista. Federalista porque as ex-colônias, que passaram a ser estados, ganharam autonomia para criar leis próprias, organizar forças militares e pedir empréstimos no exterior. Pessoal, a independência do Brasil, ou seja, eu me refiro aqui à proclamação da República, foi inspirada na independência americana. Prova disso é que o primeiro nome do Brasil foi Estados Unidos do Brasil. Hoje o Brasil é República Federativa do Brasil. Ou seja, por que é uma federação? Porque na época da colonização do Brasil colônia, as regiões eram conhecidas como capitanias. Na época do Império, eram províncias. E agora na República são os estados. Por quê? Que é uma federação. Porque os estados eles têm uma certa autonomia política. E, inclusive, podem ter polícias próprias, né? No caso da Polícia Militar, é uma força policial cearense. E também pode fazer empréstimo no exterior, né? O Camilo Santana recentemente estava reunido com muitos empresários chineses, né? Ele tem parceria, inclusive, com a Holanda, com vários países. Inclusive, recentemente, o consórcio de governadores do Nordeste estava negociando empréstimos e investimento estrangeiro diretamente com alguns países, principalmente a China, que atualmente é o maior investidor do mundo. Pessoal, aqui nós temos uma foto magnífica aqui do Capitólio, né? Que é o centro do poder legislativo dos Estados Unidos. Ou seja, lá é o Congresso norte-americano, o Capitólio, né? Vale aqui ressaltar que a Constituição americana, a independência americana, a Guerra Civil teve uma participação muito importante dos maçons. Falaremos disso mais à frente. Os poderes, seguindo a teoria de Montesquieu, ou seja, a separação, né, dos poderes, foram divididos em executivo, legislativo e judiciário, da mesma forma como é dividido os poderes aqui no Brasil. No caso do executivo, é o presidente Jair Bolsonaro, no estado do Ceará é o Camilo Santana e aqui em Morrinhos é o Carlos Bruno. Legislativo é o parlamento, ou seja, é a Câmara de Deputados e o Senado Federal. A Câmara de Deputados aqui no Brasil, o presidente é o Rodrigo Maia, do DEM. E no Senado Federal, o presidente é o Alcolumbre, também do DEM. E o Judiciário. Ou seja, o Legislativo, a nível estadual, é a Câmara dos Deputados Estaduais, lá em Fortaleza. E aqui em Morrinhos é a Câmara de Vereadores. E o Poder Judiciário, né, no caso federal, é o STF, né, o STJ e o STE, que são as instâncias maiores do Judiciário. E tem as corregedorias estaduais, até chegar aos juízes que trabalham nos fóruns municipais. O Poder Executivo cabia ao Presidente da República, que era eleito indiretamente. Os eleitores de cada estado escolhem seus delegados, que formam um colégio eleitoral, que por sua vez elege o presidente da República. Para exercer o poder legislativo foi criado o Congresso, composto por duas câmaras,
a Câmara dos Representantes e o Senado. A Câmara dos Representantes, pessoal, equivale à Câmara dos Deputados aqui no Brasil. O judiciário era exercido no âmbito federal, pela Suprema Corte, que aqui no Brasil é o Supremo Tribunal Federal, que deveria garantir o cumprimento das leis, ou seja, são os guardiões da Constituição. Vale ressaltar que nos Estados Unidos, que conseguiu a independência bem antes do Brasil, até hoje só teve uma Constituição. De certo que teve algumas emendas, né? Aqui no Brasil teve quase uma dezena de Constituição. Teve a Constituição de 1891, tem a Constituição de 1932, a Constituição de 37, a Constituição de 65, a Constituição de 88, e é muita Constituição. Então a nossa Constituição é um senhor de meia idade, né? Nossa Constituição brasileira tem aproximadamente 32 anos de idade. Pessoal, por hoje é só, tá certo? Espero que vocês estejam bem, se concentrem aí nas aulas, tá certo? Qualquer dúvida, chame lá no nosso grupo de WhatsApp, deixe os comentários aqui, beleza? Até a próxima.